Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o princípio da recuperação, um princípio básico de treinamento de corrida e que é muitas vezes negligenciado pelos corredores e por causa disso muitas vezes têm lesões ou não conseguem ter grande performance. Portanto, se querem ter performance e evitar lesões, fiquem por aí. Mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal aqui em baixo, ativar as notificações no sininho, deixar o vosso joinha e partilhar com os vossos amigos. Vamos lá então ao vídeo. O princípio da recuperação parte da base que o corpo necessita de tempo para se recuperar após o treinamento. Funciona como uma espécie de uma bateria do nosso celular, em que se nós não o carregarmos periodicamente, nós ficamos sem bateria e acabamos por não ter o celular a funcionar. E portanto é isto que funciona também com o corpo. Nós necessitamos de recuperação, precisamos de recuperar-nos, descansar, para que o corpo volte a carregar as baterias e nós conseguirmos então continuar a treinar e a evoluir. Portanto, é muito importante nós fazermos esta recuperação, não só para termos uma melhoria da performance, porque se nós estivermos sempre cansados não conseguimos aumentar a nossa performance, assim como também para evitar lesões é muito importante nós conseguirmos recuperar, porque só assim nós vamos conseguir evoluir e não sobrecarregar imenso o corpo. Se já ouviu falar a frase de que descanso também é treino, esta frase está baseada neste princípio, no princípio da recuperação. Nós, se só treinarmos, se só estivermos a ficar cansados, nós nunca vamos conseguir evoluir e vamos conseguir só lesionar-nos. E, portanto, descansem, porque isso também é treino. O descanso funciona como se fosse um carro de corrida, daqueles carros que têm que periodicamente ir à boxe para trocar os pneus, porque sem a troca dos pneus o carro deixa de funcionar e acaba por se quebrar todo e portanto não funciona. Portanto, o corpo também funciona assim. Nós necessitamos de periodicamente, após os treinos, fazermos o descanso para termos uma recuperação, para evitar que haja lesões, que haja overtraining. O descanso vai permitir que os músculos, os tendões, todo o corpo vá recuperar e estar pronto para no próximo treino estar em grande forma e novamente pronto para fazer um treino fantástico. Sem a recuperação o corpo não vai conseguir recuperar-se, então vamos entrar em processo de overtraining, porque o corpo não está a conseguir recuperar face à demanda que existe de exercício. Nós fazemos muito exercício e o corpo não consegue recuperar, então a fadiga vai-se acumulando ao longo do tempo e chega a um ponto em que o corpo rebenta e não, pronto, lesiona-se. Agora surge a dúvida: como é que nós conseguimos identificar as situações em que nós não estamos a descansar o suficiente para o exercício que estamos a fazer? Portanto, existem vários indicadores que nós podemos identificar. Um deles é nós estarmos constantemente cansados, dormirmos mal, começamos a dormir mal, começamos a ter muitas insónias, acordamos já muito cansados porque o corpo não conseguiu durante o sono recuperar todo o cansaço que já tinha acumulado quando nós fomos dormir. Começamos a ter também muitas dores musculares, começamos a ter também a nossa pulsação, aquela pulsação ao acordar, também a aumentar bastante, e portanto nós começamos a ter indicadores que estamos a começar a ter um excesso de fadiga no corpo e de overtraining. Outro indicador é a irritabilidade constante. Nós estamos sempre irritados, qualquer coisa é o suficiente para nos fazer explodir e portanto estamos sempre irritados, estamos sempre de mal com o mundo, começamos a ficar desmotivados com o treino porque nós começamos a treinar cada vez mais, no entanto depois começamos a ter um ritmo cada vez pior, cada vez temos piores resultados, cada vez a nossa pulsação depois em treino está mais alta,
começamos a sentir mais cansaço, começamos a sentir que os treinos não conseguem render, e isto tudo é indício que alguma coisa está errada e, portanto, neste momento está na altura de olharmos para o nosso plano de treinos e fazermos uma revisão de forma a darmos mais descanso ao corpo, porque só assim nós vamos conseguir recuperar. E o pior que pode acontecer é nós estarmos a treinar, começarmos a ver que os treinos não nos começam a correr bem, então começamos a pensar que temos que treinar mais e entramos num ciclo vicioso em que quanto mais treinamos, pior estamos, porque mais cansados ficamos, e depois pensamos que estamos a treinar pouco, então vamos treinar ainda mais, e portanto temos que parar, respirar fundo e tentar rever todo o nosso planeamento e esperar umas semanas, porque se nós deixamos as coisas acumular muito, acabamos por ter uma lesão grave, podemos ter situações em que depois a recuperação é muito mais lenta e muito mais demorada. Relativamente à recuperação, o que é que nós podemos fazer para fazer essa recuperação? Temos duas formas. Uma é uma recuperação passiva, outra é uma recuperação ativa. Na recuperação passiva nós descansamos, paramos, ou seja, num dia treinamos, no outro dia ficamos em casa, estamos no sofá a ver a novela, a ver uma série na televisão ou qualquer coisa, ou seja, descansamos. Essa é uma das formas também boas de descansar e de recuperar. Os grandes maratonistas têm, apesar de treinarem muitas vezes, às vezes treinam 2 vezes por dia, têm sempre pelo menos um dia de descanso em que não treinam. Porque é importante descansar, é importante nós esquecermos por um dia que a corrida existe, e até é uma forma de nós revermos tudo o que passou ao longo da semana, tentarmos projetar as próximas. É uma forma também de refletirmos sobre a corrida. A outra forma de recuperar é através da recuperação ativa. Na recuperação ativa nós, apesar de não irmos treinar, vamos fazer uma caminhada, vamos andar um pouco de bicicleta, vamos ao ginásio e fazemos um pouco de natação, e portanto é um tipo de treino que é mais suave, é uma coisa só para descontrair, para ver a paisagem. Muitas vezes até é aconselhável não levar estas coisas que nós temos, o relógio, para não estarmos a pensar em ritmos, para não estarmos a pensar em nada. Portanto, é uma recuperação mais ativa, que também é bom para recuperar os músculos. É recuperar só, fazer uma caminhada, fazer um trote bem leve, muito leve mesmo. Portanto, é mais do que suficiente para nós fazermos essa recuperação. Portanto, temos estas duas formas: ou paramos completamente, ou então fazemos uma coisa mais suave, mais leve, só para não ficarmos em casa parados. Agora vamos dar-vos aqui um conjunto de dicas para conseguirem fazer uma melhor recuperação. Uma delas é dormir bem. Dormir 7 ou 8 horas por dia é ótimo para conseguir recuperar após um dia de trabalho, depois de treino, e portanto todos os problemas que surgiram. Portanto, nós temos que dormir. Nós a dormir nós conseguimos fazer muita recuperação, e é aí que depois nós conseguimos evoluir, fazendo essa recuperação através do sono. E, portanto, é muito importante tentar dormir mais ou menos sempre às mesmas horas, para criarmos o hábito, para o corpo se habituar àquele momento do sono. E, portanto, se conseguirmos dormir bem, é meio caminho andado para termos uma boa recuperação. A hidratação também é muito importante para fazermos uma recuperação, não só para nos hidratarmos, para termos a água que nós perdemos ao longo da prática do desporto, mas também para nos libertar um pouco das toxinas que nós temos cá dentro. Portanto, hidratar não é só beber água quando temos sede, é beber água periodicamente, ter um objetivo de beber água ao longo do dia. Isso é muito importante. Outro aspecto extremamente importante é a alimentação. Nós devemos ter uma alimentação equilibrada, devemos consumir proteínas para repor um pouco o desgaste dos músculos, devemos também comer carboidratos para repor toda a energia e para termos a energia nos músculos, para nós depois conseguirmos
treinar e, portanto, uma boa alimentação também é muito importante também para conseguirmos recuperar ao longo das semanas de treino. Por fim, a terceira dica é planear no próprio plano de treinos, quando fazem a folhinha, quando têm lá uma folha com uma caneta onde escrevem o vosso plano de treinos, colocar lá os dias em que são de descanso. É muito importante nós termos isso planeado, não é só quando começamos a ficar cansados que nós começamos a colocar um dia de descanso, assim como nós temos o dia em que vamos fazer tiros, um dia em que vamos fazer o treino longo, o dia em que vamos fazer o treino leve, o dia em que vamos fazer outra coisa qualquer. É importante nós também termos na nossa planilha quais é que são os dias em que vamos descansar e pôr lá se é um descanso ativo, se é um descanso passivo, que é para nós termos aquele descanso também como parte do nosso plano de treinos. E era o que eu estava a dizer há pouco, e muita gente diz, é aquela frase que toda a gente diz, que descanso também é treino, e portanto se nós estivermos na própria planilha, nós também estamos a identificar o descanso como uma necessidade do próprio treino. E o vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham ficado bem cientes da importância deste princípio, que é muito importante. Este princípio, nós temos a ideia muito difundida que nós temos que treinar muito, cada vez treinar mais para nós conseguirmos evoluir. É verdade que nós temos de treinar para evoluir, no entanto, nós temos que ter uma recuperação que permita ao corpo adaptar-se ao novo estado. Né? Nós estamos num estado físico, né? Quer dizer, estamos, por exemplo, somos sedentários. Se nós de um dia para o outro começamos a treinar, nós temos que dar ao corpo a capacidade de ele se adaptar. Portanto, se nós treinarmos muito, vamos começar a ter muitas dores musculares. Então, se nós formos um bocadinho mais suaves, fizermos treinos mais curtos, então vamos conseguir treinar sem ter essas dores musculares. Assim como quando nós estamos já num nível avançado, nós quisermos treinar ainda mais, nós também temos que ter aquele descanso, temos que dar a capacidade ao corpo para... Nós estamos num degrau, se queremos passar para o degrau acima, o corpo tem que se habituar a esse degrau e, portanto, tem que ser muito suave, tem que ser aos poucos, porque só assim nós vamos conseguir evoluir. Portanto, o descanso é extremamente importante. Agora, para descansarem deste vídeo, é subscrever o canal, ativar as notificações, deixar o vosso joinha e partilhar com os vossos amigos. É importante que eles também descansem e que recuperem dos treinos. Vá, até à próxima e bons treinos.